prazer em te ver. Igualmente, tudo ótimo. Eu não sei, a minha imagem aqui tá meio distorcida, aí pra ti tá normal? Tá normal, tá Ah, bem, tá maravilha. bem. Tá Tá me bom. enxergando bem. O Tô te distorcido vendo. sou eu mesmo. Ah, não! Oi, Bom, gente! Muito obrigada pela companhia. Que prazer estar aqui coisa de boa, novo. coisa boa. Bom, quero dar boas-vindas a todo mundo. E a outra vez nós tivemos um papo bem gostoso, né, Bia? Com muita gente nos acompanhando Foi. e com muitas visualizações depois, porque nós deixamos gravado na nossa página do Instagram. E, enfim, é Sim, impressionante como a gente chegou em muita gente, que é exatamente essa a preocupação da Artimed. Eu sei que tua também, né, Bia, da gente poder ajudar maior número com possível de certeza. pessoas com conhecimento bacana, com bom senso, com reflexões para passar por esse momento que não está sendo fácil para ninguém, né? Com certeza, com certeza. Na outra vez também a gente teve muitas perguntas, então queria já pedir para o pessoal, tem uma caixinha aí embaixo na tela de vocês que tem um ponto de interrogação. Por favor, ponham suas perguntas ali no pontinho de interrogação, na caixinha que abre quando a gente clica ali, porque daí as perguntas aparecem na tela, a gente pode compartilhar, tá? Nós vamos deixar postada essa live depois no Facebook, na página da Artimed, tá? E também no Stories aqui da Artimed, tá? Aqui fica 24 horas, no Facebook vai ficar sempre no na nossa página, tá bem? Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Adriane Kipperman, eu sou diretora editorial do Grupo A, que publica o selo Artmed, que tem como sua principal área de publicação a saúde mental, e eu tenho a honra, o privilégio de publicar os livros da Beatriz, da Carmen Beatriz Noffield no Brasil, né? Todo mundo já te conhece, mas eu vou te apresentar de novo. A Bia é Tá formada certo. pela Urcamp em psicologia, é Isso. aqui bem no sul do país. Depois ela fez mestrado e doutorado na PUC, do Rio Grande do Sul. Depois pós-doutorado na PUC do Rio de Janeiro. Na UFRJ. Na UFRJ, não na PUC, desculpa. Depois foi presidente da FBTC, né, Bia? Sim, sim. Hoje é presidente da Associação Latino-Americana, né, de Psicoterapias Cognitivas Comportamentais e é Sim, professora na USP de Ribeirão Preto. Falei exatamente. tudo? Isso mesmo. Ufa, Sim, com muita certeza. coisa, E muita faltou só coisa. dizer que eu sou bolsista produtividade do CNPq, que eu sempre tenho que falar isso. Tá certo. Tá. Um último recado que estão me pedindo para deixar aqui é que a gente vai deixar os links dos teus livros no Stories, tá? Tá bom. Porque o Tá, pessoal obrigada. acaba ficando interessado nos livros também, eles vão estar lá. Bom, a última vez que Tá nós certo. conversamos aqui, a gente falou sobre crianças e jovens, né? Que são Foi. também mais vulneráveis nessa situação de pandemia, de ansiedade, de mudança de toda a rotina que a gente está vivendo. E aí nós duas depois conversamos sobre hoje falar sobre os idosos, que da mesma Exato. forma estão super, super vulneráveis, né? É o grupo de risco do ponto de vista da doença, né? Do Covid-19 e, sem dúvida, do ponto de vista emocional também acabam ficando fragilizados devido à necessidade de isolamento social ou distanciamento social, melhor dizendo, né, Bia? Sim, exato. Então, assim, só para a gente abrir a conversa, eu vou dividir contigo uma angústia que eu fico, né? Eu também tenho mãe, vai ficar uma fera que eu vou chamar ela de idosa, mas enfim, Sim, não faça isso com acima de, ela, Adri. acima de 60 e, enfim, né, parentes nessa situação, e a gente sempre fica pensando o custo-benefício do distanciamento social, né? Porque, claro, a gente sabe que
eles são mais vulneráveis do ponto de vista físico, né, para essa doença, mas a gente também tem bastante claro a importância da companhia, do se sentirem acolhidos, do não estarem isolados. Acho que aqui tem um equilíbrio complicado, né, para a gente resolver. Sim. E pode causar alguma angústia importante do ponto de vista emocional. Seria tão legal se tu pudesse conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Sim, na verdade, eu acho que esse provavelmente, primeiro de tudo, né, boa noite para todo mundo e obrigada pelo convite, Adri, é um prazer estar aqui. Coisa boa. Bom, de fato, acho que esse é um dos pontos, talvez, que gere mais ansiedade nesse momento em quem está convivendo com idosos, né? Porque se a gente pensar de uma perspectiva mesmo de saúde mental e de cuidado, até que ponto a gente no custo-benefício tem um ganho com a ideia de distanciamento social, já que a gente sabe que, principalmente nessa fase do desenvolvimento, a interação social é extremamente importante e extremamente protetiva. A gente tem dados na literatura nacional e internacional que mostram que a interação social, a rede de apoio social acabam sendo variáveis realmente que explicam uma grande parte do ganho em qualidade de vida nessa faixa etária. Então a gente acaba mesmo tendo que pensar sobre isso. E eu acho que a gente ainda tem algumas questões adicionais aí uma pimenta extra, né? Que está relacionada ao fato de que, se por um lado a gente sabe tudo isso do ganho, né? Do ganho em termos de qualidade de vida, da interação, por outro lado, a gente também sabe da vulnerabilidade. Em termos tanto da doença em si, mas também da vulnerabilidade de uma forma geral, né? Se a gente pensar o que significa envelhecer, a gente tem várias perdas em termos desse processo de envelhecimento, né? Apesar de termos vários ganhos também. Claro. Mas essas perdas talvez sejam um dos motivos pelos quais a literatura está tão preocupada e denomina esse grupo como grupo de risco, né? Talvez essa seja uma das reflexões que provavelmente também gere ansiedade extra nos cuidadores, nas pessoas que estão responsáveis ou que convivem com idosos ou que talvez não estejam convivendo com idosos justamente numa preocupação de proteger os idosos nesse momento de pandemia, né? E aí, eu acho que talvez uma das questões, por exemplo, eu gosto sempre de trazer um pouco dessa realidade do que a gente está vendo em termos de procura, quando a gente tem procura por atendimento, né? Uma das coisas que aparece muito, na verdade, são dois pontos principais que eu acho que merecem ser discutidos nesse primeiro momento. Um é uma minimização, né, por parte dos idosos e às vezes até dos seus cuidadores, no sentido de que eu sei que está acontecendo, eu sei que estamos no meio de uma pandemia, mas não vai acontecer comigo, não vai ter esse efeito em mim, eu sou saudável. O que realmente me faz saudável é eu ir fazer minha caminhada, é eu mesma fazer as minhas compras, é eu mesma fazer as coisas que eu tenho que fazer, né? Então, considerando isso, eu não vou ficar presa dentro de casa, né? Esse é o tipo de fala que vem com frequência, né? É quase que o pensamento mágico dos adolescentes, né? O Marcos está falando em negação, sim. Pois é. E aí, isso é interessante, a gente pode encontrar na literatura uma explicação em termos cognitivos mesmo, né? De como é que essa cognição está funcionando. A gente está falando de uma cognição que
que já tem uma certa perda em termos de flexibilidade. Então, por exemplo, uma novidade como essa que a gente está tendo que se adaptar é uma novidade muito grande. Essa perda em flexibilidade, por outro lado, tem um ganho, porque, na verdade, se a gente vai para a literatura, a gente sabe que existem rotas mentais muito bem estabelecidas nessa idade. Então, quer dizer, eu faço as coisas de olho fechado e sempre deu certo, e porque agora não daria, né? Ou seja, há um acúmulo de evidências de que as coisas vão passar, de que as coisas vão melhorar, de que nunca pegou em mim, por que vai pegar agora? Né? Sim. E aí, esses tipos de cognições acabam talvez sendo um pouco o grande desafio para quem quer ajudar os idosos a se cuidarem mais. E talvez a gente também cometa um errinho básico, a gente esquece disso, né? A gente chega e diz, não vai sair, não vai fazer... Né? Dá uma tratada nos idosos como se eles fossem crianças, né? E eles não são. E aí a gente diz assim, não, mas eles parecem que são, porque estão se comportando como crianças. Não, na verdade, não estão se comportando como crianças, estão se comportando como idosos, estão se comportando de acordo com a própria lógica do funcionamento cognitivo nessa faixa etária. E aí, se a gente pensa no funcionamento cognitivo dessa faixa etária, tem até um pouco, né, de pensamento mágico, mas o que a literatura mostra é que é menos pensamento mágico e mais me basear em evidências prévias. Ora, eu já passei por tanta coisa, né? Uma senhorinha, por exemplo, comentou num dos nossos grupos, minha filha, eu sobrevivi à guerra! Ou seja, o coronavírus não é nada! E aí tu diz assim... o que eu respondo, né? Nessa situação? O que eu vou dizer, né? Além de que a gente pode talvez ter outros tipos de argumentos, como por exemplo, eu já vivi bastante, então tá tudo bem, né? Ou alguma coisa desse gênero, né? A grande questão é talvez envolver mais eles no entendimento do risco e que a nossa preocupação é uma medida de cuidado. E às vezes a gente erra um pouco nesse ponto. Então eu já queria dar logo uma dica para os cuidadores relacionada a gente usar uma coisa que a literatura chama de mais acolhimento e esperança e menos positividade tóxica. O que é isso, né? Vamos pensar em alguns exemplos. Onde é que a gente erra, né? A gente acaba sendo pouco empático. Sem entender essas questões que a gente está discutindo, a gente acaba sendo pouco empático. Por exemplo, todo mundo sempre ficou incentivando os idosos a se manterem ativos. E aí, de repente, agora alguém aparece dizendo, agora você não vai sair de casa. Alguém comentou isso aqui, que é exatamente o contrário, né? Então, quer dizer, vocês estão pensando o quê, né? Fora essa resistência, com razão, dos idosos de que a gente não trate eles como crianças, porque eles não são crianças. Então, por exemplo, não chega para mim dizendo... vai ser do jeito que eu tô falando, vai ser do jeito que eu quero, porque é esse o jeito, né? Porque eu não sou criança. Então, quais seriam algumas coisas? Por exemplo, a gente usa algumas frases como para de reclamar, você tá vivo, você não tá doente. Ao invés da gente dizer esse tipo de frase, que tal se a gente mudasse a nossa estratégia por validação e pensar juntos numa solução, né? Por exemplo, eu posso imaginar que tá bem difícil, pai. Eu posso imaginar, mãe. Eu posso imaginar, avó, que tá bem difícil. Acolher um pouco mais, validar um pouco mais, instilar esperança, aproveitar que ela tem evidências de que tudo passa, de fato, tudo passa. A grande questão é que a gente quer poder ver esse passar, né? A gente quer chegar no final disso, né? E até usar essa experiência prévia para dizer, bom, mas se tu sobrevivesse à guerra, não vamos agora perder com o vírus. Esse é um bom argumento.
Valorizar a experiência anterior, né? Exatamente, esse é bem bom argumento, né? Mas a questão toda é que a gente possa trabalhar um pouco mais um acolhimento, uma validação, né? Ao invés de dizer para de reclamar ou para de desobedecer, parece que não entende, qual parte que tu não entendeu, que isso é perigoso, né? Muda um pouco o foco. Olha só, considerando que tudo isso que tu já viveu, né? Quer dizer, tu tem a força para conseguir, esse é o desafio desse momento, tu tem a força para conseguir lidar com esse desafio. Esse é o nosso desafio desse momento. Na guerra foram outros, agora são esses, né? E às vezes a gente acaba fazendo muitas frases desse tipo, frases que até, de uma certa forma, a gente está falando, pensando numa coisa boa, mas o efeito é de invalidação, o efeito é de que não estão me entendendo, o efeito é de que querem me controlar. A gente não pode esquecer que essa é uma outra... Essa é uma outra característica da cognição. Na medida em que a gente envelhece, a gente resiste a ser controlado, o que também não é, de novo, o fato de eu dizer que isso são características da cognição não significa dizer que a gente deve deixar de fazer essas coisas, né? Ou que está errado a gente não querer ser controlado. A questão é que esse tipo de coisa pode estar influenciando diretamente em não aderir a algumas orientações. Então, talvez tentar convidar os idosos no sentido de refletir juntos, de pensar juntos, que outras estratégias você usaria, como você poderia se proteger mais, como a gente poderia lidar, né, com tudo isso que está passando. E, claro, apresentar as soluções e as orientações que a gente sabe que são importantes, né? Uma coisa que eu fui buscar um pouco de literatura e acho que o Covid ele pegou todo mundo de calças curtas, no sentido de que tem pouca evidência, seja dos medicamentos que funcionam, de como se achata a curva. Acho que a ansiedade maior dá conta disso. Mas eu achei uma pesquisa específica sobre reação dos idosos em relação ao isolamento, feita por um médico de Harvard, da American Association of Geriatric Psychiatry, que ele fez uma pesquisa na época da SARS, em 2003. Sim. Que aqui não foi tão forte, mas na Europa foi, e o pessoal ficou em isolamento. E a pesquisa dele mostra que aumentou o número de suicídios, inclusive, entre o pessoal da terceira idade, como se diz, em função do isolamento. Então, só reforçando, né, o que a gente começava a dizer no início, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? Tem que cuidar muito essa questão de como manejar essa situação para não criar uma situação de depressão, enfim, de risco. Sim. E aí eu acho que a gente tem, junto com isso, né? Então a gente precisa se preocupar com essa saúde mental nesse momento, mas a gente não pode esquecer que está associado com a própria fase já uma tendência nossa, né, de alguma forma tornar os idosos invisíveis, ou seja, para a sociedade em geral, eles acabam sendo uma categoria invisível. Então agora eles estão super visíveis. E olha que coisa interessante, nessa mesma toada de pesquisas, né? Eu li, acho que faz umas 2 semanas, um paper de um pesquisador português, literalmente indo nessa direção de como os idosos deixaram de ser invisíveis no momento em que pessoas jovens também passaram a ter complicações do... Travou, mas voltou. Tá aqui, Sim, ótimo.
No momento em que eu chego, eu que sou mais jovem, a doença pode de alguma forma afetar a mim, aí parece que eu passo a ver o antigo único grupo de risco de novo, né? A literatura chama isso de gerontofobia, né? Que é o medo de envelhecer, mas também um preconceito contra tudo aquilo que está associado, né? Com pessoas idosas, né? Com ser idoso, com ser velho, com envelhecer. E aí, se a gente pensar nisso, isso vai acabar sendo agravado enormemente. Então, esse dado que tu está trazendo, né, essa pesquisa que tu está trazendo, ela faz bastante sentido, porque soma-se a tudo que já significa, a tudo que já passa, soma-se o fato de que eu tenho que reduzir as minhas atividades, eu tenho que ficar mais isolado, eu tenho que interagir menos, pelo menos presencialmente. E aí que eu queria fazer um link importante, né? Que distanciamento social não significa isolamento, não precisa significar, não na nossa sociedade atual. Sim. Então, eu queria ir muito nesse sentido da esperança mesmo, sabe, Adri? Porque, no fim das contas, a gente acaba vendo muitas interações que estão muito focadas num cenário que cada vez mais nos coloca como sem saída, como desesperançosos. Quando, na verdade, me parece que não é uma questão de desconsiderar, e nós estamos preocupados, eu acho que é para a gente estar preocupado com esses dados, né? Com os dados associados com a gerontofobia, com os dados associados com o aumento de ideação suicida, com o aumento de depressão, e mesmo com o aumento de desesperança, que no fim das contas tem muita relação com tudo isso. Mas, por outro lado, também localizar isso no tempo e no espaço, né? Quer dizer, essa coisa da gente ter tratado historicamente os idosos como invisíveis, ter infantilizado eles muitas vezes, isso tudo agora fica escrachado na nossa cara, né? Fica muito evidente. Então, de fato, algumas dicas que eu acho que são muito importantes, né? Eu fiz aqui uma listinha de dicas para quem está nos assistindo, de coisas para prestar atenção. Você está percebendo que esse idoso que você cuida ou com quem você convive, mesmo que seja digitalmente, ele aumentou a frequência com que ele chora. Ele está mais desanimado. Mesmo coisas que antes já deixavam ele animado, agora já não deixam ele, né, animado. Ele agora exibe silêncios mais prolongados. Sempre comparando essa pessoa com ela mesma. Por favor, não vamos comparar pessoas diferentes. Nós temos que comparar a pessoa com ela mesma, como ela estava antes disso tudo acontecer e como ela está agora, né? Ela tem perda de interesse de conversar, por exemplo. Ela era super falante, ela te contava sempre a mesma história, mas ela te contava. E agora, essa pessoa, ela passa a perder o interesse nessas conversas. Ela exibe sinais claros de estresse, raivas, assim, que ela não exibia e, de repente, ela tem uns ataques de raiva. Às vezes, até uma das coisas que apareceu num dos nossos grupos, por exemplo, foi uma filha, né, que é cuidadora de uma senhora, muito preocupada porque ela era super envolvida com o seu pet, né, o seu cachorrinho, e agora tinha acessos de fúria com o A gente tem possibilidades de ajuda, mesmo que remota. Então, que a gente tenha esse cuidado também. Não deixar as coisas irem, assim, muito além, né? E sim, se eu estou percebendo essas mudanças, se eu estou percebendo 2, 3 dessas mudanças já muito claramente, o ideal é procurar ajuda profissional para lidar, né, com isso. Perfeito, perfeito. Eu ia justamente te comentar sobre a dificuldade que normalmente o pessoal com mais idade tem com o uso da tecnologia.
que é o recurso que a gente mais está usando com mais jovens, seja para manter contato com os amigos, seja para manter os estudos. E o pessoal com mais idade normalmente tem mais dificuldade com a tecnologia. Mas é a forma que a gente tem de mantê-los perto de netos, por exemplo, que é super importante. Perfeito, né? Perfeito, sim. Como é que a gente lida com isso? É a hora de dar uma insistida, de ir lá orientar, de deixar assim, não, eu não sei mexer com isso? Então, tu tá indo direto nas minhas dicas. Tá bem, tá bem. A gente tem sintonia. Não é? Ótimo. Algumas dicas, por exemplo, tecnologia é uma delas, né? Uma pessoa, até uma ex-aluna muito querida minha, mandou um recadinho no Facebook dizendo: eu fiz um WhatsApp para minha avó. Parabéns! Parabéns, você fez um WhatsApp para sua avó. Agora alguém tem que ter a paciência de ensinar, né? E aí eu queria dar dicas tanto para nós, que estamos, né, mais no papel do cuidado, como dicas também para os idosos em si. Eu não sei se a gente tem idosos nos assistindo, né? Mas que a gente possa também olhar para as duas perspectivas. Porque, de novo, se a gente só fala dos idosos como se eles precisassem do nosso cuidado e eles não podem fazer nada dentro desse cenário, nós estamos, de novo, tratando eles como invisíveis, né? Então, eu vou começar dando alguns exemplos, algumas dicas para nós, mas também algumas dicas diretamente para eles. Então, por exemplo, para nós, é importante que a gente dê uma insistida na coisa da tecnologia, principalmente mostrando que ela é uma oportunidade. E aí, um dos nossos erros é que, principalmente as gerações mais novas, a gente perdeu muito a coisa do uso do telefone, do falar, né? Do ouvir a voz, a não ser que a gente grave áudios, né? E esse é um ponto bem importante. Grupos que estudam, né, a interação de tecnologia e os idosos têm encontrado resultados sistemáticos de que os idosos tendem a se abrir mais para a tecnologia se essa tecnologia inicia, pelo menos, por alguma coisa com a qual eles já estão mais acostumados, tipo o telefone. Então, por exemplo, fazer ligações, áudios, chamadas de voz e, claro, videochamadas também, né? Talvez precise de um pouquinho mais de paciência para ensinar o recurso em si, né? Porque daqui a pouco eu tô aqui numa videochamada e eu coloco o telefone na orelha, né? E aí, como você tá vendo a minha orelha, né? Mas esses são processos também. Então, investir mais em ligar, em fazer chamadas de vídeo. Que o idoso goste das redes sociais é uma outra ótima estratégia. Inclusive, é uma forma que a gente pode dar suporte de várias maneiras, né? Desde voltado para questões, por exemplo, de ver as pessoas e interagir com as pessoas, que é a função das redes sociais, como hoje a gente tem um monte de jogos, um monte de atividades disponíveis que podem entreter e que podem ajudar também na interação. Então, esse também é uma outra dica que poderia ser bem interessante. Uma outra coisa é, por exemplo, se eu tenho várias gerações dentro da casa, incentivar que as diferentes gerações queiram ensinar coisas diferentes umas para as outras. Então, por exemplo, se eu tenho um adolescente, se eu tenho um jovem que super, né, se vira com a tecnologia, por que não ter um momento do dia para essa interação, para esse ensinar, para olha esse recurso, vó, olha esse recurso, tia, tio, que dá para usar, né? Só que para isso eu preciso de disponibilidade interna, eu preciso querer essa interação e vencer, às vezes, uma resistência inicial que tem a ver com aquilo que eu estava comentando no início,
que é uma flexibilidade um pouco reduzida por causa da própria questão da idade, né? Mas também fazer outras coisas junto, não é tudo tecnologia. Sim. Aproveitar, né, o conhecimento Exato. do pessoal mais velho com os jogos tradicionais de carta, tabuleiro. Exato. Tabuleiro, carta, quebra-cabeça, caça-palavras. Tem tantas coisas que são possíveis, né? Às vezes até a oportunidade de querer aprender alguma coisa que eu nunca tive tempo para aprender com a minha mãe, com a minha avó, com o meu pai, com o meu avô, com o meu tio, com essa pessoa que tem um conhecimento específico que, às vezes, de uma habilidade manual, uma habilidade culinária, né? Culinária, as crianças, exatamente. É super bacana. Exatamente. Boa. Por outro lado, eu também queria falar para os idosos. A primeira coisa que eu queria dizer para os idosos é: vocês têm muito a oferecer. Vocês ofereçam o que vocês têm para oferecer. Uma das coisas que a gente vê é que muitas vezes, devido a esses efeitos que tu até falou, né, do paper, dos efeitos da gerontofobia, os idosos acabam se retraindo muito, no sentido de que se o meu filho não me liga, eu não vou ligar para ele, porque ele está muito ocupado, ele é muito ocupado. Tome a iniciativa. Você precisa, é uma necessidade falar com essa pessoa? Ligue. Ela não te ligou? Ligue você. Aí tu vai dizer: mas ele tá mais fragilizado. Ok, mas e se ele não tiver? Nem todos estão tão fragilizados. Às vezes a gente precisa também inverter um pouco essa balança. E lembrar que, independente da idade, nós temos muito a oferecer. Nós temos ideias a oferecer, nós temos coisas engraçadas a oferecer, nós temos até mesmo coisas inusitadas a oferecer. Então, nessa interação, que a gente se lembre, mesmo, né, independente da faixa etária, mesmo que num primeiro momento eu tenha me esquecido, mas lembre que você tem muito a oferecer. Então, ofereça isso que você tem. Ofereça como? Por exemplo, com uma ligação, por exemplo, ensinando também, disposto a ensinar, disposto a trazer ideias, não só as novas gerações ensinando tecnologia, mas também as gerações mais experientes oferecendo essa experiência. Porque essa experiência é muito legal. Muito legal. Essa experiência pode nos ajudar. Sim, contando situações que é melhor para você. Mas eu tenho essas informações, né, para oferecer. A outra questão muito importante. A gente fala da questão do distanciamento, a gente fala dos efeitos do isolamento, mas a gente também precisa falar que se a gente quer trabalhar a autonomia, que é uma variável importantíssima nessa fase do desenvolvimento, as pessoas precisam ter um pouco de privacidade também. As pessoas precisam ter um tempo só. A não ser que elas não queiram de jeito nenhum estarem sozinhas, né? Mas se não, se a gente está falando uma família onde as pessoas, né, moram várias gerações dentro da mesma casa, por exemplo, ou a interação com os familiares não foi, né, não foi distanciada, porque está todo mundo muito próximo, também pensar nisso, que é importante que a gente tenha um espaço para fazer as coisas que a gente gosta. Não precisamos estar todo mundo agora grudado o dia inteiro, né? Porque a gente não pode sair para a rua. Claro que a gente sabe que isso também tem uma limitação de espaço, isso é fato, né? Então, tudo isso vai depender também dessa limitação de espaço, mas talvez buscar estratégias para estar um pouco consigo mesmo, fazendo coisas prazerosas para si, coisas que gosta. Claro que o que a gente tem visto como maior tendência é o isolamento, ou seja, é a não interação.
Mas então, que a gente tenha esse equilíbrio entre interação e mais espaço para também ter autonomia, ter a sua privacidade, ter o seu momento de silêncio. A gente não pode esquecer que isso também faz parte de saúde mental e isso também traz qualidade de vida, né? O Marcos Uma tá falando dica a aqui mais. de entender pode o falar. limite do outro. Não tô trazendo aqui os comentários que estão... Eu não consigo acompanhar os comentários, gente, desculpem. Tá batendo papo com a gente, né? A Meire está Ai, que falando de delícia. empatia e tal. Legal, legal. Legal. Uma outra coisa que também eu acho que seria interessante e que tem em vários manuais de orientação, né? Por exemplo, que tal fazer um caderno da gratidão? Quantas coisas será que eu tenho para agradecer? Se eu tenho toda essa experiência, se eu tenho todas essas vivências, se eu já passei por tanta coisa, por que não registrar isso em algum lugar? E, por exemplo, a orientação da literatura para as intervenções, né, para as estratégias de gratidão, elas estão relacionadas com a gente fazer isso no mínimo 5 vezes por semana. Uma vez por dia, né? Então, pensando nisso, quem sabe colocar na minha rotina, achar pelo menos 1 ou 2 coisas das quais eu tenho oportunidade de agradecer. Coisas, cada dia, o que eu tenho oportunidade de agradecer. Uma outra coisa que também a gente usa muito em várias faixas etárias, não só para idosos, que tal um diário de bordo? Né? Quem sabe meu diário de bordo durante a viagem da Covid-19, né? Ou seja, como é que foi meu dia? Quais foram os meus sentimentos hoje? Que pensamentos? E às vezes a gente nem se dá conta desses pensamentos catastróficos, né? Então, oportunidade de conversar com alguém sobre elas, né? Todas essas seriam estratégias que poderiam ajudar nesse momento de crise, nesse momento de isolamento, né? Bacana. Outra coisa que aparece muito é a oportunidade de aprender coisas novas. E aí, de novo, a internet pode ser uma bela ferramenta. Talvez precise de intermediação, talvez precise de ajuda, mas de qualquer forma seria bem importante, né? Também oportunizar isso para os idosos que têm interesse e que têm como ter acesso, né, a esse tipo de questão. Alguém Vamos aqui lá. comentou sobre fazer exercício físico, né? Que eu acho que é uma boa. Uma boa, sim, né? Se manter ativo mesmo dentro de casa. Exato. Todos os dias. Ela fez um circuito, ela vai para o quarto, para a sala, para o banheiro. Bom, tá fazendo o exercício dela. Sempre tem um jeito, com né, certeza. da gente se exercitar. Sim. E aí dá para fazer isso com jogos, né? Com jogos mesmo, por exemplo, dá para fazer desde faz de conta que eu tô precisando muito carregar essa cadeira para cá e para lá, né? E daí eu pego claro que não pode ser uma cadeira que eu não consigo carregar, né, de tão pesada, mas alguma coisa que seja de um peso que eu consigo carregar, e aí eu fico carregando de um lado para o outro. Isso também são formas de se exercitar. É que a gente acaba... e aí, de novo, né, tem muitos recursos disponíveis online. Então, o treino inteiro é feito com coisas que quase todo mundo tem em casa, né? De colocar alguma coisa, e a partir disso eu levanto, eu levo, eu chuto, eu faço várias coisas com isso, né? Então, sim, se exercitar é muito importante, se manter ativo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas que o pessoal colocou na caixinha de interrogação. Bom, o Gil está me ajudando aqui a fazer um merchandise. Ele está perguntando de que forma a Artmed pode ajudar os acadêmicos nessa quarentena. Então, assim, ó,
A gente está fazendo o que a gente sabe fazer de melhor, que é disponibilizar conteúdo bacana. Tá? Entra lá no nosso site, Gil, tem mais de um livro, e-book, com abordagem em terapia cognitivo-comportamental aberto, de graça, e muitos conteúdos, muitos artigos e vídeos de autores da Artimed falando sobre Covid, isolamento, ansiedade, como superar essa fase. Além disso, os livros da Bia estão com 40% de desconto no site, tá? Deixa eu ver o que mais que tem de pergunta aqui. Alguém fala sobre como lidar com a intrínseca teimosia dos idosos. Eu posso fazer uma brincadeira? Quem foi aí a pessoa que fez o comentário? Ai, não consegui ver. Então... Aqui, é difícil de saber o nome, eu acho que tá o sobrenome. Ah, tá. Bom, então, essa pergunta é maravilhosa, mas na verdade eu acho que a gente devia mudar a pergunta para como lidar com a intrínseca teimosia do ser humano, né? É verdade. Porque quando nós... E aí é muito interessante, porque essa questão da teimosia, ela tem muito a ver com o que eu comentei no início dessa live, que é uma diminuição de flexibilidade junto com uma evitação de ser controlado. Então pensa comigo, eu sei respostas, eu sei como lidar com a minha vida, eu vivi até aqui, e aí agora você vem me dizer o que eu devo fazer? Eu vou me opor. A tendência é que eu me oponha. Então, por exemplo, aquela estratégia que eu falei de mais acolhimento, mais validação, mais instilação de esperança e menos aquela positividade tóxica, como os autores chamam, que é aquela ideia de seja feliz, não desista, aquelas palavras que a gente acha que a gente está dando um ânimo, um up nas pessoas. Na verdade, nós estamos mandando ela ser feliz. A gente está mandando ela fazer coisas, a gente está mandando ela pensar positivo e a gente não está validando o momento que ela está passando. E isso, na verdade, não se aplica só aos idosos, tá? Isso se aplica à interação humana em geral. No momento em que eu me sinto de alguma forma controlada, é natural que eu vá reagir a isso. Então, a minha sugestão para lidar com a intrínseca teimosia dos idosos é pense que essa pessoa que você está querendo orientar é você. Como você gostaria que alguém te convencesse a fazer diferente, uma coisa que tu acha que é boa, mas agora tu, né, sabe que não é boa. Então, como tu gostaria que a pessoa se aproximasse de ti? Como tu gostaria que ela te dissesse isso? Provavelmente não é. Pensa positivo. Deixa de ser teimoso. Tu não tá me ouvindo. Não é cobrando, não é mandando, não é afrontando. Provavelmente tu te sentiria muito melhor se a pessoa começasse te validando e dizendo assim, eu imagino que isso não é fácil, não. Eu imagino que não deva ser muito fácil lidar com isso que a gente está tendo que lidar nesse momento. Né? Que sugestão você dá? Como a gente podia lidar? Eu não estou dizendo com isso que a gente vai deixar as pessoas se colocarem em risco. Não é essa a ideia. A ideia é dar suporte, ajudar a pessoa a ver que eu não vou permitir que a pessoa se coloque em risco, mas eu não preciso fazer isso de uma forma que ela se sinta. Eu não estou querendo, quando eu digo isso, eu também não estou querendo afrontar. Eu acho que eu estou fazendo o melhor. Mas como é que o outro ouve isso quando eu digo uma frase como essa? Então, validar, ser mais empático, e isso não significa que eu vou concordar. Isso não significa que eu vou permitir, por exemplo, que uma pessoa que está sob meus cuidados se coloque em risco. Significa que eu vou me dar o tempo de ouvir o que essa pessoa tem para dizer e de acolher o que ela tem para me dizer.
de ver validade nisso que ela tem para me dizer, porque se ela está me dizendo é porque ela sente alguma coisa em relação a isso, é porque ela pensa alguma coisa em relação a isso. E a partir daí, muito provavelmente nós vamos conseguir achar soluções juntos. Claro que isso vai dar trabalho, de novo, né? A gente voltou para a questão do trabalho que a gente discutiu 2 semanas atrás, né? É lógico que isso dá trabalho. E no meio de uma rotina extenuante que todo mundo vive, fazer essa parada não é fácil. Eu falar parece fácil, mas a gente sabe que não é fácil. Mas é um exercício. Então a minha dica seria essa. Como lidar com a teimosia de todo mundo? Entendendo que aquela teimosia tem alguma coisa que aquilo ali está querendo dizer. Então vamos tentar entender o que é. A pessoa não está sendo teimosa por ser teimosa. Tem uma sabedoria a ser compartilhada, né? Exatamente. Tem alguma coisa ali que né, ou eu estou reagindo, ou eu não quero fazer mesmo, e tu não vai me convencer. Ou N coisas. Então, quem sabe vamos deixar isso vir à tona e tentar validar que de fato não tá fácil para ninguém. Não tá mesmo, né? Deixa eu olhar ali as perguntas, porque a gente já tá no final. Outra vez a gente caiu. Ah, a gente não pode cair! Falamos demais. Quem fez essa pergunta sobre a teimosia é o Alexandre. Agora ele colocou o nome dele. Obrigada, Alexandre. Alexandre, obrigada. Tem uma outra pergunta aqui da Nice, que é o que fazer com uma paciente que teve crise de ansiedade porque sua mãe não cumpriu, deve ser, não está cumprindo a quarentena. Talvez tu precise discutir esse tipo de questão com ela, né? Quais são as estratégias que ela está usando para ajudar a mãe a perceber a importância da quarentena, né? Como é que é a relação entre a tua paciente e a mãe dela? Como é que, o que está acontecendo, né? Claro que me parece que a tua paciente também tem toda uma necessidade de intervenção nessa ansiedade dela, nesse momento, né? Ela precisa... Lembrem-se que para eu poder cuidar do outro, eu também preciso estar bem, né? Então, se eu tô mal, se eu também tô super estressada, tô super perdida no meio de tudo isso, a tendência é que eu tenha mais dificuldade mesmo de conseguir lidar com todas essas coisas que estão acontecendo. Mas talvez tu pudesse discutir com ela esses pontos, essas dicas que eu dei no sentido de tentar entender por que ela não está aderindo. As pessoas, elas têm um motivo pelo qual elas não estão aderindo. E às vezes nós não queremos saber o motivo, a gente só quer que elas parem de fazer o comportamento inadequado. Então, qual é o motivo? Por que ela não está aderindo, né? E a partir disso, tentar achar soluções juntas de como lidar com isso. Tá certo, tá certo. E dessa vez nós vamos acabar antes e não vamos sair do ar sem a gente poder dizer obrigado para todo mundo. Exatamente. Não. Porque foi um vexame outra vez. Eu acho que a gente tem que voltar aqui semanalmente para conversar e dar tempo de falar sobre tudo. De tudo. Temos então, mais perguntas? Não. Deixa eu ver. Não dá mais tempo para mais uma. Vamos fazer mais uma? Eu acho que dá, não? Eu acho que eu já dei. Eu tenho mais uma dica. Posso dar mais uma dica? Pode. Algumas coisas que eu queria dar de dica tanto para os cuidadores quanto para os próprios idosos. Vamos prestar atenção em 4 pontos muito importantes. Os nossos pensamentos, por exemplo, eu estou muito catastrófica ou eu estou muito diminuindo o risco? Isso são 2 extremos, né? Isso são 2 exemplos de pensamento dicotômico. Então, isso são coisas que inspiram cuidado, né? Vamos exercitar um pouco mais essa flexibilidade. As minhas emoções. Eu estou me sentindo sistematicamente, assim, inundada, né? De emoções e dificuldade de manejar elas. Vamos usar aquelas estratégias que eu tinha dado mais cedo, né? Antes, em relação a prestar atenção em que emoção
que eu tô sentindo, o que que eu posso fazer, né? Aceitar que essa emoção faz parte. Por favor, tem que aceitar que a emoção faz parte. Nós estamos vivendo um momento difícil, tá? E a partir disso tentar interagir, manejar, usar algumas estratégias que a gente já comentou. Os nossos comportamentos. Ativação comportamental positiva, ou seja, não fazer coisas por fazer, mas fazer coisas que me deem prazer. Então, eleja coisas que te dão prazer. Ajude a pessoa que você está cuidando a eleger coisas que dão prazer para ela. Para uso desse tempo, lembrando que o tempo de ficar na sua também precisa ser planejado aí dentro desse dia. Não vamos fazer uma rotina extenuante, né? E a outra questão é, a gente tem vários estudos que mostram que a qualidade de vida nos idosos que investem em alguma atividade que cuide da sua espiritualidade também faz grande diferença. E aí essa espiritualidade pode ser de vários tipos, formas, tamanhos, cores e preferências. Pode ser desde uma espiritualidade mais voltada para uma questão religiosa, como pode ser para uma meditação, pode ser para uma filosofia de vida. Então, também investir nisso, porque isso também ajuda muito a lidar em situações de crise. Perfeito. Bia, eu fico com pena que tu não consegue ler todos os elogios que tu estás recebendo, tá? Tá todo mundo dizendo como é bom ouvir a Bia, como as dicas sendo positivas, importantes. Obrigada, gente. E depois a gente vai postar no Facebook da editora. Vai ficar na live também os links para os livros da Bia, nos stories, desculpe, junto com os descontos, que eu disse que tem os livros dela, que estão com 45% de desconto. E antes perguntaram sobre os conteúdos que estão disponíveis da Artmed. A gente tem uma central de cobertura à pandemia. Então procurem lá, como é que está escrito? Central de Conteúdo Artmed Secad. Tá? Vai ficar o link nos stories também para vocês entrarem e darem uma olhada em tudo que tem lá. Tem vídeo da Bia, tem vídeo do Wilson, tem vídeo do Cristiano Nabuco, tem artigos do Lerrey, tem muito conteúdo bacana que pode ajudar nesse momento. Então tá, gente. Perfeito. Nós vamos fazer uma live com o Weiner semana que vem, dia 29, que legal. às 6h30, tá? Sobre consulta online. Tá? Ele tinha entrado aqui numa outra live, o pessoal começou a dizer que queria assisti-lo, então ele foi convocado dia 29 às 18h30. Tá bom, gente? E a gente volta, né, Bia? Umas 2 semanas. Me convidar, com certeza. Já vamos pensar aí. Só me convidar, gente, Adri, que eu venho feliz. Diga um tema que interessa a vocês, para a Bia voltar aqui e conversar conosco de novo, que eu chamo ela na outra semana, tá bem? Deixa nos comentários aqui no Stories, por favor. Bia, super, super obrigada. É sempre um prazer estar contigo, é sempre um prazer te ouvir. E te agradeço por nos ajudar a ajudar os outros com conhecimento que faz a diferença. Querida, eu que agradeço. Eu quero agradecer, né, tantas pessoas que nos acompanharam. Eu não tive a oportunidade na outra live de agradecer, que teve um montão de gente que nos acompanhou e agora de novo, né, que eu caí. Quero agradecer esse trabalho também que vocês estão fazendo, né, Adri? Acho que ele é muito importante, eu valorizo muito isso. Na verdade, a nossa parceria ela é de grande admiração também nesse sentido, né? Então, quero agradecer a oportunidade, quero dizer aí para as pessoas que estão nos acompanhando que a gente está nesse trabalho para tentar ajudar com o que a gente tem para oferecer, né? E estou aí à disposição para
gente discutir, pensar juntos. Lembrando sempre que as dicas aqui não vão se aplicar a todas as pessoas, nós somos todos muito diferentes, muito diversos. Então, é importante avaliar o que serve para a tua família, o que dá certo para a tua realidade, mas eu realmente espero que tenha ajudado e que a gente possa ajudar aí os idosos nesse momento, que é um momento extremamente difícil para eles também, como é para todos nós, né? Muito obrigada, Adri. Obrigadão, até mais, beijo.